Pedráticos, como é que vocês estão? O Pó de Pedra segue aqui firme e forte, cada dia mais relevante, cada dia mais trazendo conteúdos de qualidade para você, bons bate-papos, boas conversas, bons assuntos. O Pó de Pedra, você já sabe, aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve, né? E a gente tem estado numa crescente agora, né, Saulinho? Recebendo muitos feedbacks. Ontem a gente soltou um programa aqui, anteontem, e o pessoal comentando que está assistindo a gente da Itália, do Japão e dos 4 cantos do Brasil, né? Nós já temos seguidores que já estão mandando mensagem para a gente: Bruno, estou acompanhando o episódio tal, e quer conversar com a gente sobre o episódio, quer dar o pitaco, quer contribuir. Isso é sinal de que a gente está conseguindo cumprir o propósito ao qual fomos chamados, de criar um conteúdo de qualidade para você que ama pedra natural, para você que é desse setor. E, Bruno, eu não gosto de pedra natural, mas eu estou aqui também. Você gosta de mim? Acha um cara bonitinho, um cara legal, um cara agradável? Você votaria em mim para presidente? Estou aí, ó, para construir essa relação de confiança, essa relação de carinho e respeito com você, que gosta do trabalho que a gente está fazendo aqui, gosta de uma boa conversa. A gente sabe que tem algumas pessoas que ouvem podcast aí durante um translado aí, está dirigindo de uma cidade para outra. Tem gente que vem de Vitória para Cachoeira assistindo, tem gente que está em São Paulo indo para casa no metrô assistindo, tem gente dos 4 cantos do mundo aí e do Brasil principalmente, se entretendo com o conteúdo que a gente está gerando aqui, abrindo um pouco mais de conhecimento, conectando pessoas, ideias e bons pensamentos. Eu, particularmente, tenho aprendido muito. Cada programa que eu faço aqui, com cada personagem que eu consigo trazer aqui para criar um bate-papo, tratar de um tema aqui, eu saio fortalecido, eu saio com um conhecimento que eu não tinha, com uma visão de mercado e de mundo e de negócio que eu não tinha. E hoje não vai ser diferente, porque hoje nós estamos aqui no Pó de Pedra Jurídico. Eu trouxe um camarada aqui, um doutor, um advogado, com uma vasta carreira, com um nome altamente consolidado e considerado para tratar de direito minerário, né, em várias empresas de nome e renome dessa cidade, desse país, desse setor, das rochas, da mineração. E a gente vai tratar de um tema muito importante: a pedra e a lei, né? Como que o mercado, que todo o aparato jurídico e os órgãos de fiscalização e controle, eles interferem, ora positivamente, gerando controle, gerando organização, ora sendo um entrave para o desenvolvimento da área de mineração, para agravantes e exigências que acabam inviabilizando o processo. A gente vai falar sobre isso com quem entende do assunto, com quem opera o assunto, o doutor Pedro Paulo Bicas, que acima de tudo é um amigo pessoal e particular que eu tenho, mas hoje ele está aqui na qualidade de um advogado, uma sumidade no assunto, e eu quero agradecer o seu tempo, a honra de recebê-lo aqui, doutor Pedro Paulo. Ei, Bruno, e toda a turma aí que acompanha o Bruno, para mim é um prazer estar aqui. Para mim é um prazer poder conversar sobre rocha ornamental, sobre pedra, conversar sobre todo esse percalço que o minerador passa. Porque muitas das vezes a gente vê o minerador e grandes blocos, grandes materiais, grandes valores, mas é tudo mega, mas a gente nem sempre a gente percebe que grandes também são os custos, grandes são os obstáculos, grandes são as dificuldades que o minerador ainda encontra no Brasil hoje. E é bom a gente bater um papo sobre esse assunto para que não só o empresário, Bruno, não só o arquiteto, não só o construtor, mas também você, minha senhora, de todo o país, que tem a sua rocha ornamental na sua casa, saiba como que foi difícil levar isso até você. Mas que vale a pena, viu? Vale a pena. Com certeza, né? E é importante o Pedrão abordar dessa maneira, né? Porque esse é um mote nosso aqui, Pedro,
Isso é uma essência nossa. A gente também, apesar de eu ser um comunicador, já fiz programa de rádio, já a vida inteira na igreja lá comunicando, mas o produto podcast, o formato podcast, você vai aprendendo no dia a dia, nas entrevistas, no bate-papo. E por trás, no arcabouço dessa ideia aqui, você tocou no ponto crucial. Está a nossa vontade, essa câmera aqui, Saulinho, se puder, é a vontade nossa de conseguir comunicar com a senhora, dona de casa. Você que, em última instância ou em primeira instância, é a pessoa que toma a decisão de comprar uma pedra, né? Você, provavelmente, como eu, como qualquer ser humano no mortal, você vai comprar um revestimento para sua casa, né, para sua obra. A primeira decisão de escolha, naturalmente, é a questão estética, né? Você vai escolher uma pedra pela velar. Mas existem outros atributos na pedra também, e a gente tem tentado falar disso o tempo inteiro aqui, tanto aspectos técnicos, né, que são as características da pedra em si, né, os atributos da pedra, mas também tem várias questões burocráticas, por exemplo, envolvidas. Né? Tem muitas questões que a gente vai falar hoje com esse tema aqui, a pedra e a lei. A rocha ornamental hoje, ela evoluiu muito no que se refere ao tratamento dela, para que aquele bloco, aquela matéria bruta, chegue até a sua casa, até o seu comércio, até a sua loja, e que ali brilhe para sempre, porque a rocha ornamental é para sempre, a gente sabe disso, né? Muitas das vezes é necessário submeter a grandes processos de proteção, de calor, de imersão, tratamento. Mas o que importa mesmo hoje, eu penso que seria interessante a gente falar lá da ponta, lá do minerador, aquele primeiro, né, que vai achar a pedra. Porque a rocha ornamental hoje, justamente, e ela não é uma commodity ainda, justamente pela sua especificidade, porque cada material tem uma diferença. Cada material é da natureza. Então, quem fez aquilo nunca mais vai fazer. Pelo menos no nosso tempo, né? Então, isso é muito interessante. São milhares e milhões de anos, né? E o minerador hoje, se me permite até fazer um contexto aqui, o minerador hoje, ele não sai de casa e vai... Hoje eu vou achar um material, um cianito, um quartzito, que vai encher os olhos dos arquitetos, dos empreendedores e também de você, que é a pessoa a quem é destinado o material, que é o dono, a dona da casa, a pessoa que por ali vai passar. Isso aí passa por muita pesquisa, muita estudo, muita perda de tempo. Eu me recordo que no ano de 2017, nós saímos daqui de Cachoeiros, fomos numa expedição no Uruguai. No Uruguai, para achar um material uma maravilha. Você levou a picareta? O que você foi fazer lá? Muito melhor do que isso. Muito melhor do que isso. Eu levei retaguarda. Retaguarda. Porque nós já sabíamos onde tinha o material. Só que quando nós chegamos no lugar, a pessoa, ela não queria. De forma nenhuma, teve uma experiência anterior. E aí eu liguei para o meu consultor técnico, que é um engenheiro de Minas, e falei para ele, Franco, como é que eu faço para achar um lugar onde possa ter esse material? E eu lá no Uruguai, ele aqui. Ele falou para mim, não, faz isso, procura uma água que ela corre entre as pedras e chega num lugar, ela some. Mas foi isso que aconteceu. Depois de um dia rodando,
um dia pesquisando, eu tive essa experiência, porque antes a gente acompanhava muito, dava tempo de acompanhar o minerador. E chegou no lugar e realmente tinha incidência daquele material. Mas como não era para ser nosso, como não era para ser do meu cliente, a propriedade também pertencia àquele primeiro que não queria que tirasse. Então, existem essas dificuldades. Existe a sorte também. Existe as sortes. Deixa eu só aproveitar que você falou nesse ponto, e eu quero que você explore mais isso aí, se possível. Sim. Que eu quero só encaminhar nosso papo no sentido do seguinte. Você que está em casa, você entendeu essa conversa aqui? Quando um pesquisador mineral, um explorador mineral, ele vai buscar uma pedra, ele vai buscar uma fonte de pedra natural que pode estar na sua casa nesse momento, algumas pedras, alguns maciços rochosos, eles são mais evidentes, beleza? Você passa lá na rodovia, na BR-101, você olha, você vê a pedreira lá, como a gente tem o Preto São Gabriel, por exemplo, da Marbrasa, né? Sim. Ali sim. na estrada na para Colatina. curva ali para Colatina. Você olha para baixo, você vê aquela pedreira, toda aquela massa rochosa ali, toda aquela pedra. Agora tem outras pedras, e eu estou falando isso para ficar bem claro, que é um verdadeiro trabalho de exploração. Não está a 100 metros da pista do asfalto. Está a 10 quilômetros, 20 quilômetros, em estrada de mais, chão, às vezes. 50 quilômetros, mata adentro, ou vales adentro, ou sertão adentro, no meio do mato, sem nenhum tipo de estrutura. E é disso que o doutor Pedro está falando. Aí existe um trabalho técnico, e eu estou falando isso, desculpa ser redundante, o entrevistado aqui é você. Mas para dar orientação para quem está assistindo a gente. Ele vai lá, faz a pesquisa, sabe a identificação geográfica. Mas você explorar isso em terra são outros 500, né, Pedrão? Não é simplesmente você achar o material. Falando pela parte jurídica, você hoje, para ter o direito de pesquisar, vamos lá, vamos primeiro pesquisar. Você, para ter o direito de pesquisar, você tem que primeiro achar o material, né? E se convencer de que aquele material vai te dar... Tem valor comercial. Um retorno comercial. E aí você tem que verificar se aquele espaço geográfico já não pertence a alguém. E aí hoje, com as tecnologias do campo mesmo, você já consegue identificar se esse material que você encontrou, ele já não foi requerido. O que é requerido? Ele já não foi selecionado por alguém para pesquisar. Porque hoje a rocha ornamental você tem direito de selecionar até 990 hectares. Então, é um tamanho bem considerável. E você seleciona isso aí, mas às vezes já está requerido por alguém já está tentando tirar. Mas, se ele estiver ali disponível, você faz toda um estudo, uma apresentação do que é o material, aonde fica, quais são as informações que você tem, e apresenta para a ANM, né? Antigo DNPM, e ela vai virar para você e vai falar, olha, realmente esse material não está em área reservada, como são as áreas de materiais radioativos, as áreas já utilizadas para expansão de hidrelétrica e alguns outros obstáculos, e ele diz, olha, essa área está livre, você pode pesquisar. E eu vou te dar 2, 3 anos no máximo para você pesquisar, assim que a agência fala para você. E ela te dá, então, um alvará de pesquisa. Você feliz da vida, eu tenho um alvará de pesquisa. Inclusive, eu até ia trazer aqui para você, Bruno, um alvará de pesquisa assinado por Juscelino Kubitschek. Assinado por Juscelino Kubitschek. Mas eu consultei antes e o titular do direito minerário ele preferiu se manter, né, porque inclusive é uma área estratégica. Então ele falou, não, Bicas... Mostra não. Mostra não. Mas qual ano foi? 1956. Então, é muito antigo isso aí. Antigo. E esse processo é vivo até hoje e o material deste processo é uma vedete no mercado.
Muito bom. Né? Parabéns. Para você ver que o tempo não passa para a rocha ornamental. Para o minerador, sim, porque o minerador, quando ele pega aquele alvará de pesquisa, meu amigo, aí começa, porque ele vai ter que licenciar essa área. Licenciar ambientalmente a área que ele pretende minerar. Pesquisar. E aí começa aquilo que eu vou falar para você, que é uma via crucis, tá? É uma verdadeira via crucis. Porque no Brasil, hoje, não existe uma norma nacional de licenciamento ambiental. Ontem, inclusive, seria um dia simbólico, eu não tenho ainda essa informação, porque ontem seria colocado em votação o projeto de lei que regula no âmbito nacional o licenciamento ambiental para mineração e para outros projetos, não é só para mineração, uma lei nacional. E essa lei, ela já tem 20 anos, esse projeto de lei, já recebeu 200 emendas e ainda não foi aprovado. E nisso, o minerador tem que ir lá no município de Carajazinho das Palmeiras e procurar saber se naquele município tem algum órgão de licenciamento ambiental. Que se não tiver, tá lascado, né? Não, é pior. É pior porque ele vai ter que ir para o Estado. Mas hoje, quase todos os municípios do Brasil, principalmente Bahia e Minas e Espírito Santo, eles possuem, os municípios, um convênio com o órgão estadual de meio ambiente. No Espírito Santo, o Instituto Estadual do Meio Ambiente. Na Bahia, o Instituto do Meio Ambiente, que é o INEMA. Então, eles fizeram convênios com os municípios, descentralizou, e hoje o município faz o licenciamento ambiental seu. Aí começa o problema do minerador, porque o minerador ele vai ter que se submeter ao entendimento, me desculpe, eu vou usar nomes aqui, mas nomes só fictícios, né? Ao entendimento do técnico lá de Carajazinho das Palmeiras, que fica no extremo sul da Bahia, que não é o mesmo pensamento daquele técnico de licenciamento ambiental do município de Jacobina. Eu vou preferir não falar nomes específicos, mas para o município de Murumuru, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. E você não tem uma norma específica. Você vai ter que se sujeitar àquilo que aquele técnico quer que você faça naquela região. Dois extremos. O Brasil é um país quase continental e impossível você ter uma norma só. E aí é a dificuldade. E aí começam as exigências. E aí começam as taxas. Você não faz... Quando a sua taxa tá bom, né, Bicas? Mas a taxa também está ficando salgada. Mas quando a sua taxa tá bom. Eu não estou entendendo. Alguns falam, doutor, está faltando o CPF. Né? E a gente faz de desentendido. E as custas por fora, doutor. Como? Você tem que fazer. Tem que fazer, às vezes. Porque uma coisa eu vou falar para você. O minerador hoje, por mais que sofra, ele busca ser ético nos seus relacionamentos. Se ele busca porque é amor, é seriedade ou é necessidade, é com ele. Mas ele busca ser ético porque ele é cobrado. Ele sabe que aquele licenciamento ali, que hoje ele vai pagar R$60 mil por ano ao município só de taxa, ao município. Depois ele paga taxa ao Estado, depois ele paga taxa ao IBAMA. Todo mundo fala que controla, fiscaliza, e você tem que pagar, porque se você não pagar, eu não te dou licença. Então você perdeu tudo aquilo. E você paga isso. Esse é o famoso custo Brasil. É. Então, dona de casa,
Vamos começar a botar nome nessa conversa aqui, que a gente está falando em pseudônimos aqui. Mas vamos botar nomes. Olha, comece a entender por que a sua pedra é cara. Você fala assim, minha pedra é cara. E nós estamos só no começo, hein? Nós Eu não falei ainda. Nós estamos só lá na matriz, nós só estamos arrancando a pedra da montanha lá, do morro lá. Agora vamos começar a caminhar com ela. Como é que é? Então nós estamos na licença ainda. Na licença ambiental. Você conseguiu o alvará de pesquisa, agora já estamos na licença. Na licença ambiental. E para ter a licença ambiental, você tem que contratar uma empresa que vai na sua pedreira, aquela pedreira que você falou no início, que fica 40 quilômetros de estrada de chão, de uma estrada que o município fica a 100 quilômetros. Mas você tem que fazer. Você tem que contratar uma empresa para ir lá pegar todo o resíduo de óleo e graxa que você produz, porque não tem como não produzir. Tá vendo? Tá entendendo? O óleo e graxa é motor que está rodando, é maquinário que está lá, tem que recolher a sujeira. Mas você também tem que contratar uma empresa que vai lá e recolhe os resíduos sólidos, que são pedaços de cabo de aço, pedaço de mangueira, e aquilo você não pode jogar no lixo. Você não pode, você tem que contratar uma empresa que invariavelmente, não aqui, no Brasil não, mas lá nos outros países, invariavelmente é de um amigo ou parente do prefeito, não aqui no Brasil, tá? E essa empresa... Nos Estados Unidos isso é comum, no México também. E essa empresa vai te dar uma atenção de a cada 6 meses ir lá na sua pedreira coletar lá os resíduos. Além disso, você tem que manter, e isso é muito importante, profissionais como engenheiro de minas ou geólogo. Você tem que manter técnicos em meio ambiente, profissionais de segurança do trabalho. Eu tenho um caso que é risível, mas é verdade, tá? Isso é verdade, está na lei. O marteleteiro não pode trabalhar sem um guarda-sol. Ele tem que ter, no estado de Minas, ele tem que ter um guarda-sol para trabalhar. Tem um cara do lado dele segurando o guarda-sol e pendura na cabeça. Tem que, em algum lugar, ele dá o jeito dele. Quer achar um orifício qualquer. E você está gastando. Você já gastou com o alvará, já gastou com a pesquisa, já gastou com o licenciamento. Agora você vai gastar com os equipamentos. Não existe na mineração, por menor que seja, um equipamento que, mesmo usado, custe menos de R$100 mil. Eu estou falando de uma pá carregadeira que pode ter aí seus 30 anos de uso, mas você não faz nada sem ela hoje numa pedreira. Os fios diamantados que a gente usa para corte, a maioria importados, cotados em dólar cash, você não anda sem isso. A ponta dos marteletes também com diamante, porque a rocha é muito dura. Então, o custo disso aí está somando. Até agora nós estamos somando. Deixa eu só falar aqui para lembrar, é um caso muito interessante. A gente vive muito isso, a gente passa por situações. Eu fui até um município no interior da Bahia, no interior da Bahia. E como a barra era pesada, eu levei um consultor, um grande engenheiro de Minas, e ele convenceu, e ele tem razão quando fala, você sabia que um hotel, ou pousada, ou pensão, alguma unidade que receba, que tenha 10 apartamentos para alojar alguém e forneça alimentação, 10, eu falei, vamos falar, um hotel com 10 apartamentos e que forneça alimentação.
Ele polui mais do que uma área de extração de granitos que consiga extrair, aproveitar hoje 50 metros cúbicos de granito? Interessante. Ele polui mais porque a produção de resíduos do hotel é muito maior. Hoje, a rocha ornamental ela chegou a um ponto de especialização na mineração que hoje não se fala mais de explosivo. Dificilmente você vê uma pedreira usando explosivos. É só para movimentação maior de rocha, né? Agora para você explorar mesmo não usa mais. Não usa. E outra coisa, o próprio material hoje em dia, as qualidades, as características dele não suportam tanto uma detonação. Então, essa poluição que a pedreira de rocha ornamental produz, ela é mais cênica, ela é mais visual. Você está passando ali, você vê aquela terra vermelha, daqui a pouco você vê um clarão branco. Então é isso que chama atenção, é o estrago cênico. Mas voltando lá então, nosso bate-papo hoje aqui é sobre o minerador. O minerador ele ainda não recebeu, mas ele já gastou com engenharia, com planos, projetos, taxas na ANM, taxas no município, e aí ele vai para a rocha fazer a pesquisa. Ele ainda não pode tirar a rocha. Ele vai fazer a pesquisa. Aí ele tem que buscar pedaços de rocha, quadrotes de rocha, que a gente chama, e só aquilo também. Não tira mais não, porque ele vai até preso. E ele leva aquilo para fazer os testes. Testes petrográficos, e ali é estabelecido a capacidade daquele material em receber ou não umidade, em manchar, a dureza dele, a reação dele ao calor. Os testes físicos, né, no material. A gente chama de ensaio petrográfico? Já é mais do que um ensaio, você já tem que ter um laudo. Eles só aprovam porque Tem dois laboratórios no Brasil que faz, né? O Falcão Bauer, é isso? E mais quem? E o nosso aqui no Espírito Santo, Você tem? em Cachoeiro. Você tem, faz também? Faz e o Espírito Santo está bem municiado de profissionais né? para receber e dar a resposta que você espera. Muito bem, excelente. Muito bom. Mineradores de todo o Brasil buscam Vem para cá. o Espírito Santo. E você vai tirar a prova do material. Fez todos esses laudos, todos esses exames. Você fez a sondagem, né? Porque também você tem que saber se tem material ali embaixo da pedra. Material bastante que você possa extrair. E se esse material, como ele vai se comportar ali, ele vai manter a mesma cor, ele vai manter a mesma resistência, ele vai estar fraturado, cheio de trincas, a cor dele, ele vai manter os desenhos. Então, hoje, você também tem que ficar atento para esses detalhes, porque o mercado é cada vez mais exigente. E você também, como as relações hoje são internacionais, o mundo é uma verdadeira aldeia global também para a rocha ornamental, você tem que garantir para o construtor lá da China, da Índia, da Noruega, que vai construir um prédio e vai usar o seu material nesse prédio, você tem que garantir para ele que você vai ter esse material para fornecer, né? Porque meu material está aqui. Eu quero 100 metros. Beleza, 100 metros. Eu quero 1.250 metros. Aí não sei. Não pode. Aí por isso que você tem que fazer a sondagem na rocha. Aí você vai sondar a rocha para ver o quê? Quantidade de material e tipo de material que está ali embaixo. A capacidade produtiva. E aí você está gastando ainda, né? Porque o equipamento de sondagem hoje ainda não existe um equipamento de sondagem que você possa botar debaixo do braço e levar. É no mínimo uma caminhonete.
Feito esses testes, aprovado o material, você começa a extrair. E aí, você que tem até agora um alvará de pesquisa, você vai na ANM, na Agência Nacional de Mineração, e fala, olha, eu tenho um material. Esse material parece que é bom. Você me dá uma autorização extraordinária para que eu possa tirar volumes maiores deste material? Eu ainda não tenho a concessão. Eu tenho um mero alvará de pesquisa. Mas aí eu peço uma autorização extraordinária. E essa autorização extraordinária, que a gente costuma chamar de guia de utilização, ela olha, você está com a licença? Tô. Você é estabelecido no Brasil? Sou. Os sócios são todos brasileiros? De 3 anos para cá passou a ser, sempre foi assim, mas passou a ser exigida a comprovação de que a sua empresa é nacional. É nacional. Porque a Constituição Federal fala que é exclusivo de empresas nacionais. E você vai e prova tudo isso e fala, deixa eu tirar um volume maior? Aí eles te autorizam tirar aí, falando em metro cúbico, de 6 a 12 mil metros cúbicos. Em 1 ano, 2, 3. Isso vai depender muito da sua necessidade, pouco, né? Também. Que é pouquíssimo. É pouco porque a gente ainda não chegou no aproveitamento. Então você tira hoje com uma guia de utilização, aí você vai tirar o seu material. Começa a pagar os custos. Não, ainda não. Aí você vai tirar o seu material. Hoje, com a evolução, você vai tirar foto daquele material, de todos os estudos que você fez, vai mandar para o empresário brasileiro, vai mandar para os seus possíveis clientes fora do Brasil e vai falar, olha, eu tenho isso. O que você acha? Aí o cara vai virar para você e falar assim, rapaz, que material bacana, esse material pode dar mercado. Manda um bloco para mim, para eu ver como ele se comporta no beneficiamento. Aí você vai mandar um bloco para a empresa do Dr. Bruno, e o Dr. Bruno, grande empresário do comércio de rochas ornamentais, ele vai serrar aquele material na vertical, na horizontal, inclinado, vai beneficiar aquele material de várias formas para aí sim mostrar ao cliente. E você, minerador, está lá, esperando. Só que a conta de energia vence a cada 30 dias. A folha de pagamento vence a cada 30 dias. Os encargos, os impostos, as taxas, tudo você está pagando. Você não pode também virar para o Estado ou para o seu funcionário e falar, oi, para de comer aí porque nós temos que esperar dar certo. E você está pagando. E aí, o frete desse material, que também é muito caro. Você deslocar uma pedra bruta daquela lá de 40 toneladas, 50 toneladas. Muitas vezes por 1.800, 2.000 quilômetros. É muita estrada, gente. E essa pessoa gostou do material. Aí liga para você e fala, minerador, eu gostei do seu material vai dar comércio. Pode mandar. Aí você fica todo feliz. Caramba, vou vender. Mas você ainda não recebeu. Aquele rapaz que foi lá naquele lugar, naquele recôndito e enfrentou mato, estrada de chão e terra, ele ainda não recebeu nada. A energia está chegando, o combustível está chegando, a folha de pagamento está chegando e ele está investindo. Aí você tira um material da maneira melhor, da maneira que o seu cliente pediu que fosse, me dá um pouco mais de movimento no material, me dá um material mais exótico ou mais homogêneo. Mais assim, mais assado. Movimento, que vai tirar o bloco para dar o desenho, aquele desenho que você escolhe para botar na sua mesa. E você finalmente tem o primeiro bloco para embarcar. Você hoje já é o minerador. Vou mandar um bloco para os Estados Unidos. É o sonho de todo minerador. Estados Unidos, China, Índia.
que são os mercados Mais compradores. mais compradores. Agora a gente para um pouquinho de falar do custo para falar do aproveitamento. Não é tudo que você tira que você vende. Não é todo o material, você tem que escolher, né? E como a rocha é um produto da natureza, nem toda pedaço de rocha você vai aproveitar. A média hoje de aproveitamento da rocha ornamental, acredite, uma média boa, uma média excelente é 40%. Se você aproveitar 40% de toda aquela rocha que você movimentou, que a gente chama pedreira, né? Você está muito feliz, você está muito bem. E aí você escolhe alguém para exportar esse material para você. 40%. Deixa eu desenhar, Pedro, porque a gente tem pessoas de todos os níveis ouvindo a gente aqui. Gente que entende muito do assunto e gente que não está... Né? Não é que não está entendendo, ninguém aqui é burro. Mas para ficar claro, quando você vai extrair a rocha, veja uma montanha, digita no Google aí, montanha de pedra, de granito, você vai ver que tem a montanha ali. Para você tirar o material aproveitável comercialmente, você tem que movimentar muita pedra. A capa da pedra que fica ali, aquela capa que fica ali superficial, rocha, que geralmente aquilo ali está há milhões de anos ali tomando sol, tomando sol e chuva. Então aquilo ali às vezes tem um limo, tem uma fissura, tem uma ferrugem, tem uma infiltração. Uma infiltração. O que é infiltração? Ali abriu uma fissura ali, aí ficou a água durante séculos ali. E aquilo acumulando. Oxida, e tem que jogar fora. Tem que jogar fora, aquilo não aproveita, aquilo contamina a rocha. Então, para você chegar na rocha boa, você tem que tirar aquilo, movimento. Mais ou menos é isso, né, doutor? Fazendo uma conta ali, ó, básica, uma conta de matemática, uma conta de padaria aqui, para você ficar feliz, a cada 1.000 metros de rocha que você movimentar, se você aproveitar 400, feliz da vida. Você está milionário. É tudo que você queria. E aí você exporta esse material. Sou um minerador. Mas a minha conta de energia, a minha conta de combustível, o pneu da minha máquina, o meu funcionário, as minhas licenças, eu já paguei. E esse material ele vai para Estados Unidos. Vamos fixar Estados Unidos. Chegando lá, ele vai ser novamente inspecionado e o comprador, ok, excelente material. E aí começa a contar o prazo de recebimento, que invariavelmente você recebe, o minerador recebe aquele bloco. Vamos voltar lá atrás, que ele começou a ir no meio do mato, pesquisar e pegar licença e remunerar profissionais. Ele não vive sem o profissional de engenharia, geologia, técnico e segurança. Não adianta que você não vai para frente. Tudo isso ele remunerando durante todo esse tempo e pagando isso tudo para receber com 30, 60 e 90 dias. Sujeito a uma variação cambial. Por enquanto tá bom, né, Bruno? Porque... Pelo menos você recebeu. Na sua conta aí você está recebendo. Eu estou recebendo. E estou recebendo uma cotação boa do dólar. Então, todo esse caminho trilhado pelo minerador para chegar na sua casa, não vamos falar de Estados Unidos, de China, vamos falar de você ali em Marataízes, que colocou um preto, igual o Bruno falou aqui no início, colocou um preto São Gabriel escolhido na sua casa. Pois fique sabendo que 60, se for um material de primeira extra, 60% daquilo ali que você está usando teve que ser jogado fora. Por isso que esse exemplo que você deu ali, sentido Colatina, do preto, que eu acho que ainda é da Marbrasa. Não, ali é a pedreira da Marbrasa.
ele é todo cercado de blocos. Você olha assim, nossa, centenas de blocos. Mas aqueles blocos ali, infelizmente, ele gastou ele teve o mesmo custo que aquele bloco que virou uma chapa e que você vai lá e comprou e fez uma pia para sua casa. 60% daquilo que você tem em casa hoje de rocha ornamental teve que ser jogado fora. E não pense que jogado fora é só você pegar e encosta num canto. Não, para isso você também tem que licenciar e em alguns estados, cada hectare que você usar para colocar os rejeitos da pedreira, você tem que ter 2 hectares em área de preservação ou de compensação ambiental. Mas já está valendo isso já? Já. Mas dentro da Já. própria área ou o cara pode comprar? Dentro da mesma bacia hidrográfica. Dentro da tá. bacia do rio Itapemirim. Sim, mas só a pergunta. Suponhamos que na minha área lá da bacia do Itapemirim, que seja, eu estou explorando uma pedra. Ali já não tem mata ciliar ali mais, não tem mata nativa ali mais. Eu posso comprar uma área equivalente à área que eu tenho que responsabilizar? Primeiro você tem que ver se você pode minerar lá. Se você não, pode, supondo que todos os critérios estão vencidos. Para compensar aquilo que você vai fazer ali, vamos dizer, você vai usar ali o que normalmente se gasta numa pedreira, 5 hectares. Você vai precisar de trabalhar 5 hectares. Você tem que comprar dentro da bacia do rio Itapemirim uma área reconhecida por lei como de preservação permanente, equivalente ao dobro, ou seja, 10 hectares. Sim, mas tem que ser numa área conexa? Não. A bacia do rio Itapemirim, ela pega Guaçuí, Castelo, ela vem descendo aqui, encontra em Coutinho, Jerônimo Monteiro ali? Jerônimo Monteiro, aquela região. Não, mas você já me respondeu. Não precisa ser uma área. Você pode comprar uma área para compensação. Não, porque às vezes não tem. Não tem, exatamente. Por isso que eu estou aproveitando sua presença aqui. Não tem, então você precisa. A exigência que eles fazem é dentro da mesma bacia hidrográfica. Mas, Bicas, dentro desse raciocínio que está muito bem construído por você, a gente está recebendo uma aula aqui hoje de maneira muito didática. Você está sendo até cordial conosco. Porque é importante a gente ter um programa desse para e passo mesmo, uma coisa bem didática, porque isso vai ficar registrado tanto profissionais da área quanto advogados que têm interesse em entrar na área da mineração, né, do direito minerário, quanto o mercado em si vai ter esse conteúdo daqui para frente para consultar. Eu quero te perguntar o seguinte, quero que você trace um paralelo para mim, como que é a atenção, o envolvimento do profissional do direito, do advogado, em todo esse processo, em toda essa rotina transacional aí. Aonde que entra Porque, por exemplo, eu estou falando isso porque uma das suas primeiras falas aqui conosco foi contar um pouquinho da sua experiência. Bruno, em 2017 estive lá, fui lá numa área de pesquisa lá no Uruguai. O que um advogado de terno e gravata está fazendo no meio do mato? E eu estou provocando mesmo, eu sei a resposta, mas eu quero que você fale para esse público aonde que o advogado está nesse processo. Olha só, Bruno, o advogado, a gente acostumou a ver o advogado como o cara que vai te dar ou resolver um problema. Mas o advogado hoje, ele trabalha, o nosso escritório e vários escritórios trabalham hoje de forma preventiva. Preventiva. Porque se você se dispõe a colaborar com uma consultoria ambiental, mineral, jurídica, como é o nosso escritório, você tem que saber identificar já lá no início, naquele minerador que foi lá no canto de tudo, se ele vai poder trabalhar ali. Se aquela área não é uma área que tem uma inclinação superior a 45 graus, se aquela área ali não é uma área
que possui uma... Por que o 45 graus? Qual é o mistério dessa conta aí? Porque uma área que tem uma inclinação superior a 45 graus, você não consegue minerar. Ah, é? É. Não sabia disso, não. Você não consegue minerar. Então o pico já Não, era. esquece. Porque como é que você vai chegar no topo para vir desmontando? Não, mas o limite é 45, 50, não vai não? Não. Às vezes, o equipamento, às vezes, ele dá uma variaçãozinha. Para Ué, você... mas é só você fazer as bancadas, Pedrão. Lá na pedreira da Marbrás, por exemplo, é um paredão, pô. Mas ele não começou naquele paredão, Ah, bom. tá? Aí a área de desmonte dele, a área de ataque dele é outra. Hoje você... Porque toda área com inclinação superior a 45 graus, ela é considerada como área de preservação permanente. Então, você não sabia. talvez consiga... Então o imbróglio é jurídico também nesse troço. Também. Aí você vai conversar com o superficiário, que é aquilo que a gente chama de fazendeiro, que é o dono da terra. Porque o dono da Você terra... esqueceu de dar uma informação muito importante para o público que eu disse para você que está assistindo a gente aqui. Sim. E eu vou dar para não ficar aqui dando volta. É o seguinte, nessa conversa toda ainda tem um agravante que você ia falar agora, né? Do O superficiário. superficiário. O cidadão, olha só, o cidadão que comprou, tem lá a escritura do terreno. Fala você, explica por que ele não é dono e tal. O que acontece? Que o minério é da União. Vai Sim, sim. vai lá. O que acontece? O proprietário, o dono da terra, vamos chamar assim, ele é reconhecido pela lei como mero superficiário. Ele é dono daquela terra lavrável, aquela terra que ele pode usar como agricultura. Agora, o material rochoso, vamos chamar os minerais, as rochas, os minerais metálicos, tudo que for pedra, não pertence ao seu Joaquim, dono da fazenda Santa Maria. Ele não é dele. Ele recebe uma compensação. Por quê? É constitucional isso aí. Todo o mineral pertence à União. E a União deve ser remunerada. Ao superficiário, você vai pagar uma remuneração ali pela área que ele não vai poder plantar o feijão dele, pela área... A título de compensação, né? É uma compensação. Você fala, meu amigo, essa pedra tá aí, isso é um minério da União, você não ia poder fazer nada com isso mesmo. Aqui o cara veio aqui, lavrou, ele registrou, eu vou dar autorização para ele explorar isso aqui comercialmente, você vai receber um royalty, uma espécie de um royalty. É. E esses royalties, você é onde eu falo que a mineração tudo é mega. As máquinas são grandes, os custos são grandes, os equipamentos são grandes, os blocos são grandes. E o minerador, você vai virar para ele e vai falar assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se você não deixar eu minerar aí e te pagar 1% sobre o que eu vender, eu vou buscar a justiça vai te chamar aqui e vai falar, ó, o minerador depositou o valor da sua propriedade, então você tem que deixar ele minerar aí e pagando, recebendo, né, o superficiário, o fazendeiro, o dono da terra, recebendo 1%. Aí dá para morrer, né? Aí o dono da fazenda que vê aquele gado dele que passa ali, você vai entrar e vai tirar. A lei te protege nisso. Muitas das vezes você tem que procurar o judiciário e o judiciário faz uma constituição de uma serventia ou ele faz uma expropriação temporária daquela área. E você vai usar e vai pagar 1%. Esse 1%, eu estou falando aqui, que são parâmetros legais, é o mínimo legal. Isso aí você, minerador, você se entende com o superficiário. Claro que você vai querer
ter uma tranquilidade, saber que você foi para casa, seus equipamentos vão continuar perfeitos, saber que não vai ter denúncias infundadas e todo dia uma denúncia de meio ambiente, de legalização. Então você vai procurar ter uma boa convivência com o superficiário e aí entra a monetização da coisa. Vamos aumentar um pouquinho esse 1%? Olha, eu vou te dar X%, né? Você foi gente boa comigo, o negócio está vendendo. E todo gado seu que você vai perder, eu vou ter que pagar, porque aí a lei manda mesmo. O que ele tiver de prejuízo, você tem que pagar. E você está pagando. E se não pagar, não trabalha, não funciona. É um dos requisitos, foi muito bem lembrado você, um dos requisitos que quando você tem o alvará de pesquisa, a Agência Nacional de Mineração te dá, ela é boazinha com você, ela te dá 60 dias. Nossa vida. 60 dias para você fazer esse entendimento. Aí é aquele meme que roda aí de vez em quando, né? Se não for profissional, não entra não. Não hein? entra não. Não entra não, porque Pedrão, é muito difícil. o papo não tá bom, não. O papo tá excelente, mas eu preciso acelerar um pouquinho no sentido do seguinte. Você até me desculpa porque eu sou assim bem apaixonado por isso. Mas para mim é apaixonante te ouvir, rapaz. E eu sei que você tinha um bom papo para trazer aqui. Isso. Mas eu queria voltar a bater nessa tecla com você, porque eu queria que você explorasse um pouquinho sobre essa coisa mais burocratizada mesmo que desse processo. Porque é o seguinte, para ficar bem claro, sem nenhum tipo de turveza aí na fala, o papel do advogado nesse processo todo. Você já falou, Bruno, o nosso escritório pega a mão na massa, tá lá, vai, se preciso for, vai lá para evitar, a gente age preventivamente. Isso está muito claro. Mas eu queria que você exemplificasse, por exemplo, como é que é esse relacionamento com esses órgãos de controle, como é que é a lida, como é que é o trato, como é que esse processo se desenvolve. Olha só, a gente está falando em advogado, o advogado ele é muito importante nessa consultoria, nesse preventivo que ele faz com você. Mas não tente minerar, eu estou falando com você, tem 40 anos que eu vivo mineração. 40 anos. Não tente minerar sem um advogado, um engenheiro de minas ou um geólogo. Isso é o mínimo de profissional que você precisa. Existem vários outros que eu poderia listar aqui, mas... O cara da pá também, né? Você não vai carregar a pá. Eu já perguntei, a primeira coisa que eu perguntei aqui. Tá levando a pá lá pro meio do caminho? Não vai, né? Não. Rapaz, falar nisso, deixa eu fazer um adendo aqui. Sim. Eu li esses dias esses recortes, tem umas páginas de curiosidade que eu sigo, e rapaz, veio um estudo, eu não sei, não fui buscar fundamento de biografia, mas do jeito que está defendida a tese ali, eu acho que ela é muito verdadeira. Diz que o cara botou a foto lá, botou a imagem lá, na verdade, né, uma reprodução, um desenho, de um soldado romano, da época das cruzadas, né? E eles carregavam uma bolsa, uma mochila. E olha como é que são as coisas. Isso já tecnicamente era feito lá. E o cara vai colocando todos os instrumentos que tinha ali. O peso da mochila era calculado, se eu não me engano, era 43 ou 45 quilos. Depois tem que ver. Você pesquisa na internet aí. Tem um nome essa mochila. E ela era condicionada lá, o ditador da época lá, o imperador da época lá de Roma, ele mandou fazer um estudo e tinha, dentre muitas coisas, ele tinha uma picareta, né, tinha uma pazinha que ele usava, tinha uma tenda. Ele dizia o seguinte: cada soldado era obrigado a cuidar, a carregar os equipamentos de sobrevivência dele, e as ferramentas dele, o armamento dele e a água dele, tudo ali tinha todo um controle naquela mochila. Por que eu estou falando isso? Pô, o que tem a ver, Bruno? Tá puxando assunto da... Mas tem a ver que a ação de um explorador mineral, como a gente estava citando aqui, uma expedição, ela ainda assim, ela é muito semelhante ao que se fazia no passado. Porque esse pessoal rumava em guerra aí,
né? Transicionava daqui para lá, montava arraial, né? E tal, eram conquistadores, então eles caminhavam muitos passos, muitas longas distâncias, e tomava banho no rio, se alimentava de caça, de pesca, eles tinham um negócio lá, inclusive fala nesse coisa que eu vi, carne seca, tinha que carregar tantos quilos de carne seca, tanto de não sei o quê, enfim. E o cara, quando vai por uma expedição dessa aí, que às vezes ele sai de manhã, chega lá na hora do almoço, ele tem a parte da tarde para pesquisar, às vezes ele tem que pernoitar ali para concluir o serviço no outro dia ou até em outro dia, e o cara acaba carregando uma mochilinha como esse que eu tô citando aqui, né, bicho? Isso me trouxe até um saudosismo, porque há 20 anos atrás, não vamos ficar aqui contando tempo, né? Eu saí, um abraço, Chiquinho, um dos melhores aqui, ó, motorista de... Ó, só vou ler a introdução aqui, ó. Você suportaria o peso de um soldado romano? A mochila que carregava o império chamava Sarcina, o nome da mochila, né? Ela carregava uma dolabra, uma pá inchada, usada para cavar trincheiras e construir fortificações. Estaca de madeira, sudes. Com ela, eles erguiam rapidamente cercas defensivas ao redor dos acampamentos. Cantil de água e vasilhas de barro ou couro para transportar líquido, mó portátil, uma pedra de moinho para moer o próprio trigo e produzir sua ração básica, panela de ferro, colher e faca para cozinhar e comer no campo, ração de marcha, geralmente trigo cru, carne seca, queijo duro, vinagre, misturada à água para purificação, e até figos secos. Cobertor ou capa de lã, sagum, essencial contra o fio e a chuva, túnica extra e objetos pessoais como moedas, amuletos ou cartas. Às vezes o cara estava entediado lá, jogava carta, né, com a turma, uns amuletinhos, o cara tinha o negócio dele lá, moeda. Túnica extra e objetos pessoais como moedas e tal. Kit de higiene e costura, porque até mesmo o Império precisa de soldados limpos e túnicas em bom estado. Eu achei interessante esse textinho. Elas eram chamadas com certo sarcasmo de mulas de Mário, né? Porque eu acho que era o imperador. Mas olha aqui, ó, a imagem aqui. Saulinho, se você conseguir essa imagem, você digita aí, mochila do Império Sarcina. Aí, ó. Já vai com um kitzinho. É uma mochila a Sarcina. Mandar pra você? Muitas vezes essas mochilas também, muitas vezes não, essas mochilas também tinham que ter um equilíbrio para que o expedicionário pudesse se manter em pé, né? Por mais tempo. Também tem isso. As distâncias antigamente eram muito grandes. Hoje você monta no avião aqui, você atravessa meio mundo. Então, como eu estava falando, isso lembrou uma vez que a gente foi analisar uma área de extração. Você e Chiquinho enfermeiro? Não, Chiquinho não. Chiquinho não me bate, não. Francisco Vicente. Ah, tá. Motorista de mulão, na época a gente chamava de mulão, e carreta de bloco. Ele gostava tão pouco da carreta dele que ele foi fazer uma cirurgia, vesícula, essas coisas, levou a chave, ninguém mexer. E nós estávamos lá no meio do mato, rapaz, e começou a escurecer e chover. E falei, não tem problema, a gente fica aqui, tem comida, tem tudo, e vamos ficar, tinha que ficar. Naquela época, os acessos não eram tão fáceis. E a gente deu azar porque estourou a sacola de arroz. Ai, meu Deus. Nós não percebemos. E 6 horas, 7 horas, já estava escuro, a gente separando o que era pedra, o que era arroz e o que era formiga, que a formiga já estava lá querendo pegar o arroz da gente, né? Então, antigamente era muito mais difícil. Muito mais difícil. Hoje... Já passou noite no meio do mato, aí no meio da grota aí? Já. Já, Pedro? Já. Conta um caos para nós aí que vier a memória. Eu e o Tim, que Deus o tenha em bom lugar, Hilton Fernandes,
Machado da Silva, amigão. Nós já tomamos carreira de onça. Ah, você tá de brincadeira. Nós tomamos carreira de onça. Rapaz, você tá de... Se tivesse no Mato Grosso agora, vocês iam estar enrolados, hein? Não, que uma levou um aí esse olha dia. só, não, o que acontece? Você pode, eu acompanho, e você pode ver que está tendo mais onça aqui no Espírito Santo do que lá. As notícias... Você viu isso? Mais onça aqui do que no próprio Mato Grosso, no Pantanal. Mas por que essas onças estão invadindo a cidade? Esse dia tinha uma que queria fazer compra ali em Conha, ali, ó. Do meio da noite. Você não viu que ela estava na fila do INSS? Estava na fila da Caixa para receber. Não, né? ela tomou um susto no INSS ali e pulou fora. Viu que tinha algum débito, né? É. Então a gente teve que passar a noite e de noite ouvir, dava para ouvir batida no chão e o revolver da garganta da onça. Porque você sabe que a onça, ela tem um barulho diferente, que é como se ela tivesse urrando Pra dentro. dentro. Eu joguei, viu, Saulinho? Você viu aí no grupo? Ela tem esse barulho diferente que não precisa, gente, não precisa da onça ser brava, não precisa dela te pegar, não precisa nada. Só esse barulho basta, porque você cai duro de medo, tá? Né? Você cai duro de medo. Só para pegar o gancho aqui, porque a gente continua o seu assunto. Só pra galera ver que eu citei a mochila, ela era toda montada, isso aí tudo era montadinho direitinho, ó, o cara fazer a pesquisa mineral dele lá, fazer a viagem dele lá, ó. E você pode perceber que esse peso todo aqui, ele não pode superar o peso do próprio guerreiro expedicionário para manter uma gravidade. Então, mas aqui você pode identificar. Esse machado aqui não tinha isqueiro, não levava. Então ele tinha que fazer a lenha, ele tinha que cortar a madeira. As estacas ali, ó, já estavam prontas. Pois é, peça de defesa, para marcar território. Para fazer a cabana. Você tem um monte de função. Trincheira. E você vê que, até em cima da questão do equilíbrio, ó, imagino eu, né, olhando o desenho aqui do desenhista que criou, ela encostando ali para cá, né, e se pendurando aqui. Provavelmente para gerar a questão do equilíbrio que você falou. A gravidade, você tem que ter... já naquela época, existia o que a gente chama hoje de centro de gravidade, né? Você tem que ter uma gravidade, não pesar mais para frente nem para trás. Aí o Mário, né, o imperador lá, depois você pesquisa no Google aí que vocês vão achar esse texto aí. O pessoal começou a chamar o soldado de as mulas de Mário por conta disso. Porque ele baixou a ordem lá no reino, lá no Império, de que cada soldado tinha que carregar a sua estrutura de alimentação, de segurança, de tudo mais, de guerra. E eu estou remetendo a esse fato por conta disso, né? De você estar lá no meio do mato, você tem que carregar os trem tudo. Volta lá. Realmente era necessário que você levasse. Você falou o queijo, pelo menos um queijo tinha que levar. Tinha que segurar. Queijo maduro. Queijo maduro, né? Porque ele alimenta e ele tem uma acidez necessária para manter você regulado. Mas a gente tomou mesmo uma carreira que ouvimos o barulho da onça. Só o barulho basta, tá? Isso é igual dor no rim. Não precisa você ter problema de rim. Basta a dor, que já é ameaçadora, já assusta. E nós tivemos que correr bastante só pelo barulho. E passamos uma noite, não foi exatamente no mato, mas foi numa choupana, né? Que, um conselho para você que quer iniciar sua carreira como minerador, como pesquisador e tudo, nunca se aloje no primeiro andar, no andar térreo, tá? Rapaz, mas a gente teve em toda a choupana uma invasão de sapo, perereca, aquilo tudo pulando. Igual você vê nos filmes, aquilo tudo invadindo e só tinha um andar, não tinha para onde correr. Ficou lá segurando os perereca. Agora, então, eu vou te aproveitar o seu gancho, não é de mineração, porque eu sou profissional da pedra desde 14 anos, mas eu já contei minhas histórias aqui algumas vezes, mas mais para a área da indústria e da gestão, né?
Pedreira, tive contatos, trabalhei em grandes empresas, Pedreiras do Brasil lá da Vitória Stone, né? A própria Marbrasa, a Pemagran também, que tem muitas pedreiras, mas eu nunca fui profissional de pedreira, né? Comprei insumo já fui gestor de compras, de suprimentos. Mas eu quero contar uma história dessa coisa de você de se acomodar. Você está contando causa, eu vou lembrando e é uma... Isso aqui é um bate-papo, não tem Sim. roteiro, não. Pedrão, eu fui fazer 2 viagens de reconhecimento da outro negócio que eu tenho, de cosméticos, né? Fui uma vez para São Paulo. E foi a primeira vez que eu fiquei no Airbnb. Eu aluguei um Airbnb lá em São Paulo, na Vila Romana. Fiquei uma semana lá e fiquei muito bem. Uma casinha que lembrou a casa da vovó, sabe? Um negócio legal, muito bacana. E eu fiquei tão encantado com aquilo, a primeira vez que eu tinha ficado no Airbnb, né? Que eu falei, vou tentar de novo, vou ficar em hotel não. E eu trabalhei em Salvador durante muitos anos. E eu tinha um hotel lá que eu costumava ficar sempre lá, já conheço bem Salvador, conhecia bem Salvador. Mas eu, como eu estava encantado com a experiência do Airbnb, eu falei, vou alugar um Airbnb para ficar. Aí o que eu fiz? Invocado, lá quem é de Salvador sabe, ali entre Salvador e Lauro de Freitas, tem ali a Praia do Flamengo, né? Em Salvador. Ali eu não sei se é município de Salvador ainda ou se já é aquela Lauro. região ali, Isso, confunde um pouco, aquela região do aeroporto. É isso, do aeroporto ali, logo atrás do aeroporto ali. Um pouco. Eu não sei se ali já é Lauro de Freitas ou se é Salvador. Ele sabe, né? Nem ele sabe, é tudo a mesma coisa. É a grande Salvador, região metropolitana de Salvador. Aí eu fui, peguei, olhei, pesquisei pra caramba e vi que tinha uma vila, né? Uma vilazinha, um village, né? Com as cabanas, um negócio bonitinho, tipo um chalezinho, né? Choupana, uma né? choupanazinha e tal, na beira da praia. E qual que é o meu pensamento? Cara, eu vou ficar uma semana trabalhando aqui, eu acordo cedinho, dou uma caminhada na beira da praia, dou um tibu na praia aqui, vou pra casa, tomo banho e vou trabalhar, né? Foi o meu pensamento. Aí aluguei uma casa em Salvador, na Praia do Flamengo, e ali já na fase final. Aí começou a viagem, já deu tudo errado, né? Eu ia sair de segunda-feira, tipo, não vou lembrar a hora certa, mas tipo 1h da tarde, e o voo atrasou, saiu 4h da tarde, 4h30. Quando o voo estava chegando em Salvador, o nosso querido piloto foi orientado a arremeter e voltar para Vitória. Depois da gente já estar em Salvador. Não tinha condição de pouso em Salvador, nós voltamos para Vitória. Salvador ainda tem esse problema. Pois teto, Teto para voo. Teto é muito ruim lá. Aí nós voltamos para Vitória, aí a companhia aérea colocou a gente num hotel aqui e a viagem já começou errada. Eu falei, vou voltar, Bicas, vou voltar para Cachoeira e deixar esse trem para lá. Mas ainda eu falei, já estou aqui, já perdi a segunda-feira, eu vou viajar para Salvador mesmo, vou seguir o planejado. Cheguei na terça-feira lá. Perdi quase a terça-feira, o dia inteiro de viagem também. Ou seja, fiquei só com a quarta, quinta e sexta para trabalhar. Quando eu chego na casa, na quarta-feira de tarde, na terça-feira de tarde, aparentemente o vilagezinho assim, muito bonitinho mesmo. Mas tipo assim, de 20 a choupana que tinha lá, eu acho que só tinha 2 ou 3 moradores. Aquilo estava meio abandonado. Aí eu já cheguei, o tempo estava meio esquisito, já cheguei aquela ventania, aquele negócio, o dia estava ventando muito, deve ser uma frente fria que estava chegando, até por isso devia estar sem teto, né? Aí eu cheguei lá, já peguei uns caras de batuque na porta do negócio. Batuque mesmo, batuque de tambor lá, de axé. É o receptivo, né? O receptivo. Aí eu falei, rapaz, o pessoal tá batendo uma pemba aqui na porta do negócio aqui. Mas eu não fiz nada não. Entrei, olhei e eu tenho um mau costume, cara. Quando eu durmo fora, eu só consigo dormir com o barulho da televisão ligado. Eu não consigo desligar tudo no breu, não consigo, eu não durmo. Com a televisão desligada eu durmo. Bom, não quero entrar em mérito aqui. Outro dia eu trago o Dr. Marco aqui, que ele fala sobre qualidade do sono, aí é outra conversa. Mas eu precisava aí a mulher entrou, me mostrou, tinha um quartozinho lá em cima, mas não tinha televisão, não dava para eu dormir ali naquele lugar. E outra coisa, as fotos era muito bonito. Presencialmente era muito bonito também, mas diferente.
cara tira um ângulo de uma profundidade. É expectativa e realidade, isso, né? Você engana muito. Você tira num ângulo assim, parece que é Principalmente um casarão. esses meninos namorador, né? Isso aí. Aí, cara, fui fazer meu serviço, depois fui jantar e tal. Quando eram as 9h30, 10 horas, eu chego no apartamento, aquilo tava um breu, uma ventania que parecia filme de terror. Aí eu entrei no apartamento, no negócio, olhei aquela choupanazinha ali, subi, falei, rapaz, eu vou deitar na sala lá, tem um sofá, vou ligar a televisão e vou dormir. Nisso que eu deito no sofá assim, a minha cabeça ficou voltada para a porta, né? E o sofá, na verdade, aquele sofá bem ruinzinho, bem velho já, ele tinha uma madeira assim, e um buraco aqui, Então você já viu, né? As minhas costas ficou pendurada em cima da madeira. E aí, rapaz, eu tô ouvindo a ventania batia a porta assim, parecia que tinha um cara fazendo assim, ó. Fazia assim. Igual você tá falando aí. Aquela batidão, e eu olhava para aquilo. Rapaz, quando eu me dou conta, eu olho pro meu pé assim, tinha uma prateleira, né, uma estantezinha, e tinha uma carranca olhando bem pra minha cara assim. Aí eu olho pro outro lado e tinha uma outra carranca. Olho pra frente assim, tinha uma imagem de um negócio meio que eu não conheço. Um negócio diferente. Olho pra cima, tinha uma outra carranca. Quando eu olhei aquela casa toda assombrada de carranca, meu irmão, sabe o que eu fiz? Juntou. Montei meu saco de bunda e fui caçar o hotel lá no Arpoador, lá na chegada de Salvador, perto do aeroporto. Ali tem o Ibis ali, né? É o Ibis ou é o outro? Não é Ibis, não. É o Nova. Mesma bandeira parecida lá. É da Rede Accor. Da Rede Accor. Eu acho que é Arpoador o nome. É um do lado do outro. É Hangar ou acho que é Hangar. Ibis Hangar. Ibis Hangar, isso aí. Aí toquei pro Ibis Hangar, é um do lado do outro. Toquei pro Ibis Hangar e fiquei lá. Falei, rapaz, quer saber de dormir no meio de um monte de carranca, não. Não é minha cultura, respeito você que acredita e tal, que é a sua cultura, eu te respeito. Mas a minha, confesso que eu falei, não vou dormir com essa carranca no meu pé aqui não, irmão. Larga esse trem pra lá, fica com essas carrancas pra ir. Aí depois eu pensei em denunciar lá, eu falei, vou denunciar nada, deixa aí. Quem quiser que alugue aí. Talvez não funcionou pra mim, talvez o dia também a viagem já tava ruim. E outra coisa, isso é uma coisa muito subjetiva, não quer dizer que é ruim ou bom. Falar, que tem gente que gosta. Tem gente que gosta, aí não vai ter o que falar, né? Que gosta. Mas eu senti uma opressão no ambiente ali. Né? Aí pra mim não deu, não coube. Eu montei e fui embora. Não tem jeito. Eu estive em Goiânia, no ano passado, eu estive em Goiânia, o hotel que eu fiz a reserva estourou a caixa d'água, inundou os 5 últimos andares. Você imagina, os 5 últimos, com a pressão da água, inundou. Aí depois veio descendo aquela água toda. Brotando, minando, né? Às vezes chove, né? Às vezes nem sempre dá sol. Faz parte. E eu falava aqui da importância do advogado. Não vá sem um advogado. Não tente. Porque você sabia que no Brasil, hoje, maio de 2025, a cada 1h40, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, a cada 1h40 é editada uma norma nova? Não estou sabendo disso, não. A cada 1h40 no Brasil, meu amigo, é editada uma norma nova. Agora deixa eu pegar um gancho nisso aí, Bicas, que eu digo, eu não sei se eu já te disse isso uma vez, eu tenho uma máxima comigo, eu não li isso em livro não, é uma máxima minha. Eu costumo, e nem sou entendido em direito, né? O que eu sei de direito é muito superficial, eu me formei em relações internacionais, estudei algumas disciplinas de direito internacional, direito de... DIP, né? Estudei, isso a gente sabe da questão dos tratados e questões legais, mas eu não sou profissional do direito, longe disso. Mas eu costumo dizer uma coisa, que no Brasil existem 2 tipos de leis, 2 só. Existe a lei normativa, que é a lei que serve para normatizar as relações humanas e, consequentemente, de certa forma, causa bem para a sociedade, né?
E existe a lei punitiva. Aí é o meu juridiquês que criou essa normativa, esse nominativa. O que é, na minha concepção, o direito punitivo? É aquela lei que ela já foi criada para você já tá devendo ela. Ela já nasce, você já está contra a lei. Ela nasce justamente para te botar contra a lei. Para te punir. Para te punir. Porque você tá lascado e é uma forma de você estar sempre em dívida com os órgãos, com a justiça, com o poder público. Porque, cara, você não consegue cumprir todas as exigências. E aí, a gente vive num país muito maquiado. E aí é o cidadão que está falando aqui. Você vê agora, eu quase não acompanho Rede Gazeta, Rede Globo, né? Não assisto. Mas quando eu tô na padaria, tá ligado, eu tô vendo. Eu vi lá 3 dias seguidos aí, televisão de Vitória aqui, só fala de um telhado que caiu lá do ginásio. Né? Eu morei ali do lado. Aí vem aquela hipocrisia, né? Aí todo mundo vem querer aparecer, né? Emitir nota, todo mundo vem contemporaneizar as coisas, né? Mas, poxa, por que não evitou? Será que agora todo mundo tem o seu pedaço de apontar o dedo? E quando eu falo de lei punitiva, é exatamente isso, cara. Independente se você é direita ou esquerda, e eu não estou aqui para falar de política, eu estou falando de um político, usar uma frase que ele usava. O Bolsonaro tinha uma frase que ele dizia, tirar o estado do cangote de quem quer produzir. Ele falava isso com frequência. A impressão que a gente tem é que a gente o tempo inteiro está sendo vigiado, está sendo controlado, está sendo negativado, reprovado, né? Que o Estado está olhando para você ali, te vigiando com aquele olhar de mão dura, e você está em dívida sempre com ele. Você nunca é insaciável. Porque é o seguinte, você está ali, por exemplo, em mínimas coisas. O cara sabe, o município sabe que tem uma frota na cidade. Concorda, Bix? Tem uma frota. Sim. Então, qual que Essas coisas que você está falando, deixa eu só te interromper. Eu estou falando com advogado. Mas isso não acontece no Brasil. Isso você está falando lá na Filipinas. Eu estou falando da Filipinas. Ah, tá. Eu estou falando da Filipinas e daquele país que tem do lado ali, a Indonésia. Lá que acontecem essas coisas. Por exemplo, você sabe que o município tem uma frota de veículo. Tem. O que o poder público tinha que fazer? Peraí, deixa eu melhorar a vida de quem anda de veículo na cidade, né? Ah, mas a cidade não foi planejada, projetada. A culpa é sempre do Pedro Alves Cabral, que, tadinho, filha da mãe. Pra que esse cara descobriu essa merda aqui? Porque a culpa é sempre dele. E o pior é que é isso não, ele não descobriu, ele errou o caminho. Ele errou o caminho. A culpa é sempre dos índios, a culpa é sempre de alguém, né? Nunca muda, porque a culpa é do outro, né? E aí, por que eu tô evocando isso? Então, qual que é o papel do poder público? Cara, prover vaga, né? É só contratar. Hoje tem ferramenta de IA. Você instala no alto de um prédio, no alto de uma torre, ele mede o fluxo do carro todinho. Isso tem ferramentas viáveis financeiramente. Então deixa eu calcular quantas vagas a cidade precisa. Então vamos construir um prédio, um estacionamento aqui, o cara paga R$1 subsidiado, o governo cedeu lugar para ele estacionar. Porque o papel do governo é facilitar a vida de quem paga imposto. Mas o que ele faz? Não. Ele te coloca como um vilão. Se você estacionou naquela vaga ali, passou de 10 minutos, vai te multar. Se você parou numa vaga, aí não calcula quanto idoso tem. Aí eles colocam lá 5 vagas de idoso, 3 para deficiente, passa o dia inteiro, não para um deficiente ali, não para um idoso ali, porque não está dimensionado, porque ele não sabe o fluxo. Aí você parou ali, você toma multa, seu carro é guinchado. Ou seja, você está entendendo? Eu entendo o seu Você não tem vista. vaga. Aí, trazendo isso para mineração, trazendo isso para outras áreas do direito, a gente está sempre devendo, cara. A gente nunca atende dos requisitos. Não tem o cara que vai achar hoje uma fichinha lá, um checklist completo. Ó, isso aqui eu cumpri, isso aqui eu cumpri, isso aqui eu cumpri, isso aqui está feito, isso aqui. Não tem. O problema é até maior do que esse, porque... Lá na Filipinas, tá? Não esquece desse detalhe. Sim. O que acontece? Se você cumpre todas as exigências do município de Caasbe, nas Filipinas, vem o Estado e fala, não, você agiu errado, você recolheu o imposto sobre serviços de Caasbe,
Na verdade, você tem que me recolher o imposto sobre circulação e mercadoria do Estado. E aí você fica, isso é um exemplo, você como minerador, quando você vai beneficiar, você serra a pedra. Você coloca no multifio, no monofio e vai serrar a pedra. Aí eu contrato você para serrar a pedra. Isso é serviço ou é mercadoria que está circulando? Um dos dois vai te penalizar. Agora, recentemente, o Supremo firmou o entendimento que tudo que envolve rocha ornamental, e eu estou generalizando mesmo, tudo que envolve rocha ornamental a nível de Estado é ICMS. Para isso, existe o advogado para te orientar. Não recolha ISS, porque você vai ter que pagar o Estado. Então, por outro lado, também gera alguma coisa de bom para o empresário, porque, como eu disse antes, a cada 1h40 é criada uma norma no Brasil. Invariavelmente, isso é matemático, isso não é uma alegação assim espúria, é matemática. Invariavelmente, uma dessas normas vai colidir com a outra. Não tem como. E aí nasce as ações que você cobra do Estado aquilo que você recolheu indevidamente, porque o artigo tal da portaria tal fala que incide 2%. Mas aí veio uma outra norma e falou, olha, é 2%, mas se você utilizar esse material para exportação, você está livre desse 2%. Opa, então, aquele que eu recolhi a mais, eu vou receber de volta do Estado. Agora é minha vez, né? Então, muitas das vezes, a saga, a gana de tributação, de punição do Estado cria esqueletos de armário contra o próprio Estado, que amanhã vai ter que te devolver algum dinheiro ou te aliviar em algum imposto. Mas não fique feliz, porque isso também está acabando. O nosso Supremo Tribunal Federal está se envolvendo nisso também. E hoje, infelizmente, ontem, na segunda-feira, foi sepultada o trânsito em julgado. Não existe, desculpa, não é para isso que eu vim aqui, mas estou só aproveitando, não existe mais segurança jurídica no Brasil. E a gente que trabalha com clientes que se envolvem com o mercado internacional, já está virando rotina que o comprador da sua pedra, que você vai fazer um contrato de fornecimento, quem que não quer ter um contrato de fornecimento garantido? Ele já coloca lá, mas o local da nossa briga não vai ser. Se a gente tiver que brigar, se a gente tiver que entrar na justiça, não vai ser no Brasil. As grandes empresas estão optando escolher outra sede jurídica. Por enquanto, Genebra, né, que é uma sede jurídica internacional, isenta, né? E isenta de qualquer envolvimento de outros países. Não é com alegria que eu falo isso. Não é isenta a palavra, ela é independente, fugiu o termo aqui. Mas é isso aí, nessa linha da isenção. Ela é isenta da interferência de outros países. Aquilo que ficar imparcial. Como deveriam ser todos os dirigentes do direito. Porque a lei é bonita, tá? Eu não quero sair daqui. Duas coisas. Primeiro, sem te dar uma sacolinha com... Nossa, o que é isso aí, cara? Isso aqui são os brindes lá, uma lembrancinha do nosso escritório. Deixa eu ver aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Pra você. Ah, cara, que negócio bonito. O que é isso aqui? Isso é uma garrafa. Muito bem, eu vou abrir o meu presente, eu ganhei aqui, ó. Nossa vida, escritório Bicas Advocacia. O que é isso aqui? É um sapinho? Não, isso aí é
A Dona Justa, aquela que Ah, Dona Justiça. a menina tomou 40 anos de prisão porque passou batom, Batom, a né? menina do batom, né? É. Amo essa menina aqui. É, nossa, bonito isso aqui. Gostei dessa logo, hein, rapaz. Um mousepad. Ó, cadê o Bruno? Tá aí? Ganhamos um mousepad aqui agora, do Bicas Jurídico. Olha Aqui. só. Aí, doutores, olha que coisa boa tô ganhando aqui, gente. Uma eco bag aí, ó, Ó, pra você. eu achei... Cadê o Bruno? Tá aí? Aqui, Serginho, o que nós ganhamos do Bicas? Olha só. Rapaz, nosso podcast tá ficando chique. Nós estamos ganhando muito presente, ó. Mousepad. Sabe o que eu achei que era isso aqui, Bicas? Você já vai ficar incumbido de mandar preparar esse presente. Eu achei que fosse um avental de churrasco. Então você vai preparar, Mas como especialmente... você gosta de Salvador, eu pensei que você ia pedir um abadá, pô. Não, pô. Aqui, ó, uma eco bag. Mas você vai preparar especialmente pro Podped, pode até botar a nossa logomarca aqui, né, Serginho? Vou fazer. Um coisa de churrasco pra gente usar de vez em quando aí na nossa resenha aí. E não esquece de me chamar, viu? Sim, já está chamado já. Muito bem, cara. Ah, isso aí a gente vai fazer sempre. Então, Mas, Pedrão, obrigado pelos presentes. Deixa eles aqui configurando um pouquinho. Algumas coisas. Esse aqui, ó, eu vou usar também, mas vai ficar ali no nosso cenário. Eu tô recebendo uns presentinhos aí, rapaz. Sim, a galera tá. sim. Tô caindo no gosto da galera aí, ó, meu coração aí. Pedrão, obrigado, meu irmão, por esses seus presentes maravilhosos aí. conta Mas sempre com a gente. Vamos caminhar pro encerramento aqui. Voltando- E eu vou te chamar, Pedro. Deixa eu só concluir aqui. Concluia. Não, você tem toda a palavra pra concluir. A gente falou aqui de muita dificuldade. A gente falou aqui de muito custo. E eu quero ressalvar duas coisas. Primeiro, é uma paixão. A mineração é uma paixão. Quem nunca teve uma paixão impossível? E um dia conseguiu tornar possível essa paixão. Assim é a mineração. Por mais que você ache difícil, você vai conseguir. Persevera. E falando do direito, o direito brasileiro é uma coisa e a gente tem que separar da lei brasileira. A legislação brasileira, senhores, ela é a quarta melhor do mundo. A legislação brasileira, ela é a quarta melhor do mundo, porque ela sofre influência do direito romano, mas também do alemão. Germânico. Então, o problema são os gestores da nossa lei, me desculpa aí. Então, a nossa lei é linda, ela é bonita. O que você imaginar existe na lei e é protegido. Agora, uma coisa é fato e a gente não posso deixar passar em branco aqui. Eu que estou nesse troço desde criança, desde Sim. 14 anos. Sim. E hoje estou com 43, então lá se vai fazer quase 30 anos, né? É isso mesmo? 14, 24, 34, 44. Vai fazer 30 anos. 30 anos. Quando eu comecei a trabalhar numa empresa de mármore e granito. E eu vi todo esse processo de transformação. Uma coisa é inegável. A gente pode reclamar da lei, sabe da dificuldade dela. Quem consegue caminhar bem, encontrar seu caminho nessa trajetória toda que você transcreveu para nós aqui, de maneira tão harmoniosa, e eu até te agradeço, didática, bem elucidativa. O cara que encontra o caminho nesse processo de legalização, de apaziguamento, de normatização, esse cara tem a possibilidade de ser um milionário, de se transformar num milionário. Compensa, ainda assim, com toda essa dificuldade, compensa você andar dentro da lei. E segundo lugar, mas não menos importante, podemos reclamar da lei como sabemos que ela muitas vezes é severa e até injusta do ponto de vista que eu falei aqui, né? As leis punitivas, que elas já nascem para te prejudicar. Mas uma coisa é certa, o nível de... o Bica já falou aqui, de maneira também muito elucidativa, um prédio, um hotel com 10 apartamentos locados, ele polui mais do que uma jazida de pedreira hoje, uma exploração de mineral hoje. Com certeza. Porque a lei ela é extremamente severa, dá cadeia, dá multa, dá punições severas. Ele te tira do radar se você pisar fora da faixa e for pego, né? E eles são muito severos quando pegam. E cada vez mais está pegando, porque tem ferramentas hoje para todo lado funcionando.
E aí, nesse sentido, o benefício que isso causou, a gente tinha a nossa cidade aqui, né, Bicas? Nos anos 90, cada bairro tinha pelo menos 10 piscinão daquele, daquela massa, do resíduo da exploração da lama abrasiva, né? Quantos cachorros não morreram ali, caíram ali e foram engolidos naquele troço? Quantos ser humano já morreu dentro daquele troço? Que era uma eu tomei conhecimento 2. Porque a lama, para você que não é daqui, não sabe, nunca viu, a lama abrasiva é tipo uma areia movediça, né, Bicas? Ela é uma massa, de calcário, ferro e água suja. E aquilo virava uma massa, igual uma massa de bolo, igual um troço qualquer, que você entrava naquilo ali, aquilo te engole, você não sai dali, e uma sujeirada danada, uma doideirada danada, aquilo entra numa, como é que fala? Num lençol freático, e aquilo contamina tudo. E graças a Deus, com algumas raríssimas exceções, esse problema foi praticamente exterminado do nosso meio. Foi, e hoje a maioria das empresas, elas possuem um controle do lençol freático. A empresa que trabalha ainda com tiar convencional, ela é obrigatório que ela mantenha um controle do lençol freático, que é... Tem hoje recurso, ele tem decantação, você tem filtro, prensa, você tem vários hoje recursos de tecnologia, porque a lei exigiu assim, né? E a gente tem que se ligar mesmo, porque, por exemplo, enquanto aquele acidente não aconteceu lá, daquelas chapas que mataram o caminhão lá, que mataram o pessoal de Venda Nova, acho que é Venda Nova, Santa Teresa. Santa Teresa. Né? Eles tinham ido cantar no estado do Rio. Enquanto aquele negócio não aconteceu, não tomaram providência, que todo mundo acha chato, né? Mas, cadê? Diminuiu em grande parte os acidentes, porque aquilo acontecia toda hora. E eu participo de grupo, Bicas. Eu tenho um grupo aí, o Vendedor de Granito Brasil, há 9 anos. E estão lá vendedores e profissionais da pedra. Quase que sempre tem acidente, o caminhão que tomba, isso acontece. Agora, aquele nível de mortandade não existe mais. Pelo menos assim, que Deus proteja, né? Que não aconteça de novo, né? Agora, por quê? Porque a lei entrou e foi severa. Falou, vai fazer a pinagem da carga, vai fazer a acomodação correta, o transporte correto, a questão o pessoal fica bravo, fica nervoso, mas o pessoal trazia aquelas carretas quase quebrando na estrada, com um monte de bloco, aquilo quebrando, causando acidente, rolando bloco na pista aí, à torta e à direita. Hoje, praticamente, a gente quase não tem, né, Bicas? Muito pouco. Quando acontece, é um caso isolado. Você se recorda de uma figura folclórica na BR-101, que é o Papa Bloco? Você chegou a conhecer o Papa Bloco? Claro, isso era rotina. Rotina, para tirar o bloco dali, e muitas das vezes, para o dono do bloco, não compensava ele ir lá tirar o bloco, porque as multas que ele ia tomar, as indenizações, ele deixava o bloco lá. E não tinha identificação, então aquilo lá ficava como indigente, troço indigente. Fica lá, ninguém sabe quem é, quem viu, quem foi, quem fez. Aí ficava lá. Tem bloco desse até hoje aí no meio do mato. Aí. Pela lei do salvado, passou de 30 dias, é de quem pegar. Sim, mas o fato é que não tem mais hoje, porque a carga é rastreada e tal. Essa figura folclórica da 101, que é o Papa Bloco, ela já não existe mais. Não existe porque diminuiu, zerou, praticamente zerou. Não vou falar que acabou, porque não acabou. Agora aconteceu lá no... né? Mas quando acontece, vira manchete, porque é grave, é uma coisa sui generis. Agora, rotina, acabou. Agora, isso vem por causa de quê? Porque o aparato legal melhorou, a fiscalização melhorou. Ninguém está aqui para martirizar ninguém. Como você fez uma brilhante salvaguarda aí, você que é advogado, tá vendo? Pintou, bordou e no final ainda deu um beijo, fez um carinho ainda. Ah, que isso. Mas é a verdade, isso tudo evoluiu, o sistema evoluiu. Evoluiu. E a gente criou esse espaço aqui. Você que é advogado, que está assistindo a gente, tanto aqui, que opera a lei do direito minerário, atua nessa área, você que é advogado de outras áreas, esse espaço aqui, Bicas, nós criamos para a gente tratar desse assunto
usando uma ferramenta que é consumida hoje por grande parte dos brasileiros. Isso aqui é um programa, lógico, a gente não deu nenhuma fala tecnicista aqui, a gente não está aqui abordando nenhum aparato técnico, isso aqui não é um seminário nem um workshop de jurídica, né? Sim. Isso aqui é um bate-papo, mas a gente precisa trazer à tona para o cidadão médio comum, né, que o Emílio Surita fala o afegão médio, né? Ele brinca com esse termo. Trazer para você, meu irmão, meu amigo, você cliente da pedra, você marmorista, você depósito, você que é operador da pedra natural e da pedra artificial também, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, né, que fala a língua portuguesa. Tem o recurso aí da tradução também. Mas você que está recebendo esse conteúdo, saiba que esse espaço é para a gente abordar isso, para a gente trazer uma leveza e abordar, botar luz, foco sobre um tema que aflige todos nós, que impacta todos nós. Ninguém está alheio à justiça na pedra, na mineração, ninguém está alheio aos órgãos públicos. E vai chegar a hora também, Bicas, em que a gente vai convidar os órgãos públicos para estarem aqui. Tudo isso é um grande ensaio, a gente tem coletado as impressões, a gente tem... E vamos convidar... É um diretor da ANM aqui, quer dar uma palavrinha lá, vamos conversar. Por que é difícil? Por que agarra? E o cara, a gente vai ouvir o outro lado, Bruno. A gente aperta porque se deixar frouxo, acontece isso. Os prazos são esses por conta disso. E cada vez mais a gente vai gerando uma linha de raciocínio, que a gente vai gerando uma massa crítica para a gente contribuir com a sociedade, porque a gente não pode passar por essa vida aqui sem deixar a nossa contribuição, né, Pedrão? Isso é verdade. A gente fala que está aqui de passagem, mas vamos aproveitar para deixar esse mundo melhor. Nem que seja com a beleza das nossas rochas naturais. Isso é que é bom. Isso é que é bom você ter em casa a natureza. Tá? A beleza da natureza. Eu fui numa pedreira recentemente, vou voltar lá, eu acho que é uns 50 quilômetros do asfalto, uma estrada de chão, e eu cheguei naquele lugar, na Serra do Espinhaço, Minas Gerais, e eu olhava, aí o Google quer participar do bate-papo de qualquer jeito. Eu cheguei lá na Serra do Espinhaço e eu olhava para aquela montanha, eu olhava para aquela riqueza mineral, eu olhava para aquelas cachoeiras, dezenas delas, e você não tem ideia, o vento, cara, batendo na cara. A gente que está na cidade aqui, nessa rotina nossa diária, e o Pedrão é um amante disso. Agora eu tenho visto pouco, mas durante muitos anos, mais de 10 anos que eu conheço o Pedro de relacionamento, de contato, foi meu parceiro aí numa empreitada XY da vida aí, e o Pedrão sempre com aquela alegria de viver, postando uma fotinha do sol, olha o sol nascendo, olha o sol se pondo, lá, estou aqui no meio do mato e tal, e eu ficava vendo, Pedrão tá rodando, Pedrão tá atendendo pedreira, Pedrão hoje foi para minha IP, tá lá, respirando um pouquinho o sol do dia. Né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque essa é a vida, né, Pedro? A vida passa e a gente tem que degustar os melhores momentos, como um vinho, como um bom vinho. Eu não sou degustador de bons vinhos, o máximo que eu tomo é um espumante, mas eu não sou degustador de vinho. Mas eu sei que é uma experiência. Eu sei que a vida ela é feita de experiências. E eu confesso a você que eu estou no iniciozinho ainda desse projeto aqui, cara. Mas eu estou, assim, sendo muito edificado, eu estou sendo muito instruído, eu estou, assim, degustando cada bate-papo aqui, cada experiência aqui, cada nota de conhecimento, porque é disso que faz a vida, né? Isso que a vida é feita. Eu até tenho um amigo que ele tinha uma quantidade imensa de vinhos, ele prestava serviços para o Estado, então ele sempre ganhava bons vinhos, não vou falar que era empreiteiro, não. Ele sempre ganhava bons vinhos, banda de porco, as melhores carnes, os melhores uísques, e ele tinha aquilo tudo guardado, ficava tudo guardado na casa dele, até que um dia ele passou mal,
ficou doente e viu a morte de perto. Mas ele falou para mim: doutor, depois daquele dia, se o senhor me der um vinho, eu vou tomar ele agora. Se eu ganhar um porco, uma leitoa, um chouriço, um torresmo, eu vou comer agora. Se eu ganhar um uísque, uma bebida nobre qualquer, eu vou sorvê-la agora, porque é agora que eu tenho que viver. Viva hoje. Amanhã pertence a Deus. É isso aí. Papai do céu está cuidando de nós. Eu vou falar rapidamente para a gente encerrar aqui. Eu quero falar, mas não por encerramento, mas que eu quis te prender aqui até o final para apresentar a vocês as empresas que apoiam, acreditam e estão conosco nesse projeto. Nós temos as empresas parceiras, entre elas a OEMI Holding. Quero te convidar você a entrar, seguir, comentar, compartilhar, interagir com o conteúdo da OEMI Holding, um complexo de negócios, com negócio aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na área da construção, na área das pedras naturais e uma variedade de outros mercados. Siga a OEMI Holding, parceira do Pó de Pedra nesse negócio. Quero falar com vocês também da Envelope Mais, a nossa queridinha, aditivos industriais. Você sabe o que é um envelopamento de bloco, né, doutor Pedro? Sim. Foi uma tecnologia que propiciou a gente usufruir de muitos materiais que antes não tinha tecnologia, né? Existem vários materiais hoje, a maioria dos materiais exóticos, coloridos, ele existe hoje graças ao envelopamento. E a Envelope Mais é uma empresa referência no setor, que está com a gente aqui desde o início, uma grande parceira desse projeto. E você que é minerador, você que é indústria, você que quer evoluir, avançar no processo de envelopamento e outros recursos da área de aditivos industriais, conte conosco na Envelope Mais, parceira no seu negócio, referência de mercado, breve com uma unidade nova aí. A gente está para estar com o Clebinho lá semana que vem, para a gente começar a mostrar para vocês os novos projetos da Envelope Mais. Conte com a gente. Bom, doutor Pedro Paulo Bicas, o programa foi sensacional, o bate-papo foi tranquilo. Eu vou precisar de te convidar outras vezes para a gente falar não só de juridiquês, mas falar de outros temas, falar de política, falar de sociedade, falar de curiosidades da área do direito, da justiça, análise de... Enfim, tem uma temática grande que a gente pode conversar. Você já é meu sócio no programa aqui, já é um cara que eu vou acionar algumas vezes. Vou passar meu Pix lá depois, hein? É isso aí. É só você me ajudar a trazer umas empresinhas dessa aí que tu resolve tudo. Nada, Bruno. É com muito prazer que eu venho aqui. É muito feliz para mim poder externar, poder falar sobre o setor de rocha ornamental, principalmente na mineração. E sempre que quiser, sempre que puder, para mim vai ser um prazer estar aqui e falar não só sobre o setor de rocha, falar sobre a lei, falar sobre os executores da lei, falar sobre os criadores da lei que criam leis para impedir que hospitais atendam os bebês reborns, né? Como se isso fosse possível atender. Então... tem que abrir. Agora a gente tem que abrir novos hospitais. Hospitais para... específico para atender reborn. Tem que atender, tem que ter essa lei. Vai tudo para o CAPAAC. Então eu estou aqui à sua disposição. Sempre que precisou, é só chamar. É isso aí, meu amigo. Você que está com a gente, você já sabe. Curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Ó, pessoal, canal de YouTube, ele vive de like, ele vive de curtida, ele vive de audiência, ele vive da interação com o seu público. Então eu quero te convidar a você interagir com esse conteúdo aqui, você compartilhar ele, enviar ele para os amigos, para o pessoal da indústria. Você que é advogado, está gostando desse programa aqui, quer interagir com a gente, quer dar uma sugestão de pauta, tem um assunto que você acha relevante, tem alguém que você acha bacana de estar aqui
na bancada com a gente, mande uma mensagem, interaja com a gente nas redes sociais, no nosso canal no Instagram, aqui no nosso YouTube, no Spotify. Nós estamos em praticamente todas as plataformas. Se você digitar Pode Pedra Podcast, você vai achar. Nós temos convidado pessoas daqui da região, daqui do setor, mas também pessoas e personalidades de todo o Brasil, pessoas que são referência nacional, têm vindo aqui, têm estado conosco, têm construído relacionamento de qualidade conosco. E a prova disso é esse programa belíssimo aqui, A Pedra e a Lei. Né? O que a lei tem para favorecer a pedra e a pedra favorecer a lei. A gente brincava aqui, eu falei a lei e a pedra. E o Bicas me consertou no off aqui. Ele falou, não, Bruno, é a pedra e a lei, porque a pedra veio primeiro. Aí na hora que ele falou, eu já completei. Eu falei, e inclusive a lei foi escrita na pedra. A primeira das leis foi na pedra. Foi na pedra, lá foi com pedra. Moisés, lá no monte, lá na sarça ardente, lá no monte Sinai. Moisés estava lá e Deus mandou ele escrever, a lei foi escrita na pedra. Então, a lei e a pedra tem tudo a ver. Eu vou fazer depois um meme. O que tem a ver a pedra com a lei? A primeira lei foi escrita na pedra. Na pedra. Então, você já sabe, aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, interaja conosco. E obrigado por ter ficado até o final. Conheça um pouco mais da nossa grade de programação. A gente tem uma grade vasta aqui, tem muitos programas para inaugurar e esse mês tem lançamento. A gente vai falar dos nossos novos patrocinadores, nós vamos falar também dos nossos parceiros, os nossos novos projetos, Acervo Rochas e tudo mais. Bicão, aquele abraço. Um abraço, meu irmão. Um abraço a todos.